Oi, gente, meu nome é Natália, mais conhecida como Nath Mesquita aqui no grupo. Eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, tá bom? Eu sofro de depressão há alguns anos, eu faço tratamento contínuo tem 2 anos, faço tratamento com psicólogo também há 2 anos, embora tem 4 meses que eu não tô fazendo por conta que a minha psicóloga afastou do serviço, né? Então eu tô fazendo tratamento por enquanto só com os remédios mesmo. É, eu, eu passei por muita fase difícil na minha vida, porque a depressão ela vai e volta, e por eu nunca ter levado a sério, a risca os tratamentos, eu fazia tratamento, parava, aí a depressão voltava mais forte, às vezes voltava com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade. Então, assim, ela voltava cada vez mais forte. E em algumas vezes eu me mutilei, cheguei a me machucar, já tentei suicídio algumas vezes, e para honra e glória do Senhor, eu tô viva, eu tô bem, eu posso contar esse testemunho. Eu não tenho dúvida do amor de Deus por mim, porque eu já passei por muita coisa e eu tô aqui, eu tô bem, eu tô viva e sem sequela nenhuma. Não tenho nenhuma sequela. Eu ando, eu falo, não tenho problema assim nenhum. Depois de ter feito tanta besteira que eu já fiz. Não, não eu fazia porque eu perdia completamente o controle. Eu não conseguia pensar em mais nada, eu só queria morrer para poder livrar da dor que eu sentia. Era uma dor assim insuportável. E, e para parar de sentir ela, a única saída que eu via às vezes era morrer. Mas graças a Deus, eu tô viva, né, para honra e glória do Senhor. E eu cheguei a ficar internada algumas vezes, eu acho, não sei se eu já falei aqui, é porque eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes para tentar diminuir. Então, assim, não sei se eu posso estar confundindo com o outro vídeo. Então, assim, eu fiquei internada algumas vezes, mas essa é a parte ruim, né, da história que eu queria contar para vocês, dividir um pouquinho com vocês. Só para falar que eu tenho muita fé em Deus e se Deus quiser eu vou ser curada. Então, assim, eu tava passando por um momento. Eu fiquei 2 anos encostada por conta desse problema que eu tenho. Nessa época, eu tive depressão e síndrome do pânico, então eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia mais conversar com tinha um momento na creche, que nessa época eu trabalhava na creche, que a gente tinha que se reunir para poder fazer o planejamento. A gente tinha uma hora que as professoras todas se reuniam para poder fazer o planejamento. E eu não conseguia ficar na mesma sala que elas. Eu ia lá para a cozinha, ficar conversando com a cozinheira. Já fui chamada a atenção, mas é porque eu não conseguia. Era muita gente junto, então assim, eu acabei desenvolvendo a síndrome do pânico. É, e por isso eu fiquei 2 anos encostada. Então, quando eu fui liberada, e nesses 2 anos eu não tinha concentração, eu não conseguia estudar, eu não conseguia, né, buscar conhecimento, buscar as coisas novas que estavam chegando, como a BNCC. Então, assim, eu não conseguia me concentrar. Então, quando foi em agosto do ano passado que eu recebi alta do INSS, eu comecei a buscar, como eu sabia que eu ia ficar parada até o final do ano, porque eles me mandaram embora, então eu sabia que eu ia ficar parada até o final do ano, que a gente não consegue emprego, é difícil conseguir emprego no final do ano. Então eu comecei a buscar sobre a BNCC. E fiz pesquisas e mais pesquisas e eu entendi algumas coisas, só que eu não conseguia alinhar o meu plano de aula com a BNCC. Então, assim, quando virou o ano, eu entreguei muito currículo,
muito currículo mesmo, como eu nunca tinha entregado na minha vida, porque eu fiquei com muito medo de não conseguir. Porque antes disso, né, antes de entregar o currículo, eu cheguei a pensar em procurar outra área, fazer outra coisa. Eu pensei em desistir de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Porque assim, eu sou formada em magistério, eu fiz o magistério primeiro e depois fiz a pedagogia. Então eu pensei em desistir de tudo. Eu falei assim: ah, não vai dar pra mim, isso não é pra mim. Só que quem me conhece sabe, eu desde os 10 anos que eu tomo conta de criança, que eu dou aula particular. Aula particular não. Eu comecei a dar aula particular, eu tinha 16 anos, mas eu dava aula de reforço para as crianças próximas à minha casa. Quando eu passei a estudar de manhã, eu ia para a escola na parte da tarde ajudar as crianças que tinham dificuldade, sem ganhar nada, só por questão de gostar. Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu pensei em desistir de tudo, mas não, sem saber, sem saber assim o que eu ia fazer, né? Mas graças a Deus eu não desisti. E no início do ano, como eu entreguei muito currículo por medo de não conseguir serviço, graças a Deus, Deus me presenteou com um emprego numa escolinha chamada Colégio de Inovação, e eu acabei fazendo esse caderno de planejamento com algumas coisas da BNCC para poder me auxiliar. E o tema que eu escolhi foi chuva de bênção, porque realmente é uma bênção, foi uma bênção na minha vida, né? Esse emprego e tudo. A minha turminha é o Maternal 3, turminha de 3 anos. O nome da escola que eu trabalho é Colégio de Inovação. É uma escolinha particular aqui de Juiz de Fora. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para poder me auxiliar nos planos de aula. Aqui, ó. Aqui é o campo de experiência, são os campos de experiência, os 5 campos de experiência. Aqui são eles descrito, né? Tudo direitinho, um por um, e o que trabalhar em cada um deles. Aqui é o código alfanumérico, o famoso código alfanumérico que deixa muito professor de cabelo branco, inclusive eu ficava louca por não saber onde encontrar essa habilidade. Eu entendia o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o último eu não sabia onde achar. Eu ficava com muita dúvida. Aí aqui a continuação, né, dos 5 campos de experiência. Aqui são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e aqui a faixa etária. Então foi isso que eu consegui colocar no meu caderno para poder me auxiliar no início do ano. Só que mesmo assim eu não conseguia fazer, de alinhar o meu plano de aula de acordo com a BNCC. Então, quando começou a pandemia, que a gente teve que fazer o isolamento, que a gente teve que parar de trabalhar, eu comecei a ter crise novamente. Eu falei assim, ai meu Deus, não é possível. Eu comecei a buscar sobre a BNCC novamente e encontrei o canal da professora Ana Raquel. Eu me inscrevi e estava assistindo os vídeos dela e tudo, e eu comecei a ter uma crise de, de não querer levantar da cama, de só querer ficar deitada, de desânimo. E aí eu falei assim, gente, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim, até que ela falou que ia montar um grupo no WhatsApp. Ela montou o grupo no WhatsApp, eu entrei logo depois, ela falou que ia dar esse curso. Eu fiquei super interessada, né, no curso. Eu falei, opa, é o momento de aprender, de ocupar a mente e tudo. Então, assim, eu fiquei muito interessada e acompanhei tudo. E num determinado momento do curso, ela pediu para a gente poder enviar o nome e o e-mail para poder receber o certificado. Só que as pessoas estavam copiando a lista que ela fazia e acabou que meu nome saiu da lista, o nome de outras pessoas saiu da lista, porque era muita lista. Então começou a ficar muito confuso essa lista no grupo. E eu sempre gostei muito de ajudar, e como eu estava sem fazer nada, eu perguntei se eu poderia fazer a lista, se só eu poderia fazer a lista. Todo mundo me enviava o nome com o e-mail para eu poder fazer a lista,
né? Só eu fazendo a lista para não ter essa confusão toda. E, gente, foi aonde eu me senti mais útil, foi aonde minha autoestima subiu, porque eu estava me sentindo útil, eu estava trabalhando a minha mente, eu não estava mais com pensamentos bobos, com pensamentos ruins. Então, assim, foi quando eu comecei a auxiliar a professora Ana Raquel, porque eu sei que quem ministra um curso é muito difícil dar completamente toda a assistência, assim, responder todos inbox, ainda mais dois grupos de 200 e poucas pessoas. Então, assim, foi onde eu resolvi ajudar, e ela mesmo falou comigo se eu podia auxiliar ela. Eu fiquei super feliz com o convite de auxiliar ela, mesmo que à distância. E então, assim, isso me fez muito bem. Eu tô contando essa história para vocês para mostrar como é importante, às vezes, a gente se abrir, né? Se permitir. Porque se eu não tivesse me permitido estar no grupo, participar do grupo, talvez eu não tinha melhorado, talvez eu estava, né, toda deprimida, chorando e tudo, e não é legal isso. Então, assim, eu me permiti e eu sou muito grata a esse curso, sou muito grata à professora Ana Raquel. Graças a esse curso, eu fiz um material também para poder me auxiliar. Olha, que bonitinho que ficou. Tá vendo? Ó, BNCC na Educação Infantil, por Nath Mesquita, pedagoga. Eu fiz esse material aqui que para poder auxiliar. Aqui tem uma introdução, uma introdução não, um índice. Aqui é a introdução falando sobre a BNCC na educação infantil. Olha só que bacana. Aqui tem os conteúdos que podem ser trabalhados, que são trabalhados, né? Ó, aqui tem falando, ó, educação infantil, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, a faixa etária, tudo para poder ajudar a montar o plano de aula. Aqui tá falando sobre o código alfanumérico e explicando o que significa cada um aqui. Olha só que bacana. Aqui fala um pouquinho dos direitos de aprendizagem, fala um pouquinho sobre cada um. Mas aqui na frente fala sobre o campo de experiência. Nessa outra folha é a continuação do campo de experiência e o que pode ser trabalhado cada um deles, ó, o eu, o outro, nós, aqui o corpo, gestos e movimentos. Aí eu desenvolvi esse material, fiquei muito feliz de ter conseguido desenvolver esse material e principalmente o tão esperado, a tão esperada habilidades que eu só conseguia no site do MEC, só que quando eu imprimia ficava muito pequeno, muito difícil de ler, e eu consegui colocar todas as habilidades da educação infantil aqui. Olha que bacana. E cada cor significa uma faixa etária. O azul, bebês, o amarelo, crianças bem pequenas, e o rosinha, crianças pequenas. Olha que legal. E eu consegui colocar todas as habilidades da educação infantil nesse material. Ficou muito bacana. E aqui mais pra frente, eu coloquei um modelo de plano de aula. Olha só. Pronto para preencher. E na última folha, eu coloquei o modelo de plano de aula já preenchido para poder mostrar como que funciona. Olha que bacana. E além disso, eu criei uma página no Instagram, onde eu dou várias dicas da BNCC. Eu acompanho algumas páginas também, né, da BNCC, e eu coloco lá várias dicas. Então, assim, quem tem dificuldade, lá tem várias imagens muito bacanas que eu monto, que vocês podem tirar print e colar no caderno, como eu fiz, por exemplo. Então, assim, eu fiquei muito feliz em conseguir desenvolver esse material, e porque, assim, enquanto o caderno da professora não chegava, eu resolvi desenvolver esse material, porque eu quero muito o caderno dela, porque o caderno dela é bem mais completo. Isso daqui é apenas uma coisa para auxiliar, mas o caderno dela vem com as páginas todas bonitinho, direitinho lá pra gente poder só preencher tudo
alinhada à BNCC. Então, assim, eu tô muito feliz com o curso. Eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão à professora Ana Raquel por poder compartilhar, por compartilhar o conhecimento dela com a gente, sem cobrar nada, porque é difícil você encontrar alguém sem querer, assim, nada em troca, entendeu? E ela fez isso com coração, com amor. Eu consigo ver nela, assim, uma pessoa completamente iluminada. Ela tá nos dando o caminho, entendeu? Nossa, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Professora Ana Raquel, você é um presente de Deus na minha vida, tá? Eu sou muito feliz por ter te conhecido. E assim que passar isso tudo, eu tenho muita vontade de ir aí na sua cidade, te conhecer pessoalmente, te dar um abraço para você, só de gratidão, para você ver o tamanho da minha gratidão, tá bom? E quando eu falo que amo vocês no grupo, realmente eu amo, eu sou muito intensa. Eu não consigo ser mais ou menos, ou eu sou ou eu não sou. E quando eu falo assim, nossa, eu amo vocês, eu tô falando com o coração, eu realmente amo vocês. Eu amo quando alguém me procura no privado, que me faz perguntas. Eu já ajudei alguns professores. Quando eu não sei a resposta, eu procuro saber e a gente aprende junto. Eu acho isso, assim, muito bacana. Então, assim, se vocês quiserem me procurar, quiserem perguntar alguma coisa, porque a professora Ana Raquel, ela é muito ocupada, ela tem 2 escolas, ela dirige as 2 escolas, ela tem as professoras, tem os pais dos alunos, ela dirige o curso com mais de 400 pessoas. Então, assim, por isso que eu também, assim, quis ajudar, entendeu? Porque uma forma de fazer alguma coisa pela professora Ana Raquel, por tudo que ela tem nos ensinado, me ensinado, e ela me ensinou mesmo. Hoje em dia eu consigo fazer um plano de aula, assim, completamente alinhado à BNCC. Tenho algumas dúvidas, sim, ainda tenho algumas dúvidas, não vou falar que eu tô expert, não, mas, assim, isso é com o tempo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto, ensinando aqui, aprendendo ali, e essa troca é muito importante. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu tento fazer vídeo curto, mas não dá. No mínimo, eu consigo fazer de 15 minutos, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho da minha experiência. Então, assim, um pouquinho da minha vida, da minha história, da minha experiência. Se tem alguém aqui que sofre com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, alguma síndrome psicológica, gente, não desanime, não desiste, procura ajuda, procura conversar com alguém da sua confiança. Se for preciso, procure até um médico, tá bom? Porque é importante cuidar, não deixa esse peso, porque a depressão é algo assim muito ruim, muito pesado. Então, assim, a gente não escolhe ter, a gente infelizmente tem, só que a gente pode escolher sair dela ou não, entendeu? Algumas vezes, alguns dias eu tô mais sensível, outros não, mas assim, o importante é não desanimar, não desistir, ter muita fé em Deus, que tudo passa. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu amo muito, muito, muito esse grupo, tá bom? Que a gente possa ficar reunidos aí muitos e muitos tempos, que a gente possa fazer vários cursos com a professora Ana Raquel, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser me perguntar, eu estou aqui, eu estou a postos, tá? As ordens de vocês. Se eu não souber, eu vou procurar saber, tá bom? A gente aprende junto, tá ok, gente? Então, ó, um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ó, foco, força e fé sempre. Sempre. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu espero que vocês também, se tiver alguém na mesma situação que eu, não desista também. Tá bom? Então, um abraço a todos. Beijo. Tchau.